Estamos gravando aqui uma série com o tema Total Condenação, Total Justificação. Nós já tratamos de vários inimigos de Deus e dos homens sendo desmascarados, sendo destruídos, sendo vencidos no corpo do Senhor Jesus Cristo e pela missão do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, pela morte e pela sua ressurreição. Todos os inimigos de Deus foram destruídos, desqualificados na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isto que muitos pregadores não falam mais sobre a cruz. Porque são impedidos por forças espirituais, por espíritos malignos, a não tocar no assunto cruz. Porque a cruz fala da derrota do diabo, dos principados e potestades demoníacos, do pecado, dos pecados, da morte e o inferno, que é o tema deste vídeo, a morte e o inferno. Vamos lá então, do lado negativo, a morte e o inferno. Nós já nascemos mortos, separados de Deus e dominados pelo poder da morte eterna. Desde que Adão pecou, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos nasceram mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Enquanto esta pessoa estiver viva para o pecado, ele está debaixo de uma lei divina. O salário do pecado é a morte. Se eu continuar com o pecado, a natureza de Adão, sem a experiência do novo nascimento, e não tem outro caminho para que essa pessoa seja justificada da natureza chamada o pecado, ou natureza de Adão, do primeiro Adão, essa pessoa estará debaixo, é só questão de tempo, será aplicada nesta pessoa e será justiça divina aplicar nesta pessoa a morte eterna. Porque a palavra do Senhor diz, em Números, capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A palavra do Senhor não disse a alguém não nascer de novo, porque quando nós nascemos espiritualmente, já nascemos mortos para Deus e vivos para o pecado. Nós já nascemos debaixo desse tacão da morte eterna. Como isto vai ser revertido? Quando esta pessoa ouve o evangelho a respeito da missão realizada integralmente e aprovada pelo próprio Deus por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela morte e ressurreição. Como a palavra do Senhor disse em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não vai ver, é necessário nascer outra vez.
Por quê? É necessário que essa pessoa tenha experiência de morte para morte, para poder ter vida para a vida eterna. E a vida é o Senhor Jesus Cristo. E é no Senhor Jesus Cristo que nós perdemos o nosso estado de morte para Deus, quando cremos. Por isto que a necessidade de nós ouvirmos sobre a cruz, o que aconteceu ali na cruz, não somente o que aconteceu com o Salvador ali na cruz, mas o que aconteceu com o pecador ali na cruz. Em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, assim diz o Senhor Jesus, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Para acontecer o quê? Aquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Todos foram mortos para a morte. Todos foram mortos para o pecado. No corpo de Cristo na cruz, fomos batizados no corpo de Cristo na cruz, fomos incluídos no corpo de Cristo na cruz, e o que aconteceu com Cristo? É necessário essa experiência chegar até a minha vida e a sua vida pela fé, pela graça, mediante a fé. E se eu não ouvir isto, como que eu vou me unir? Vou ter fé, vou crer? Não tem como. Mas o assunto aqui é a morte e o inferno. Deus cumpre a sua palavra. Deus nos condena pela sua própria palavra. Mas também Ele nos justifica pela sua própria palavra. Mas eu preciso saber disto. Eu preciso ouvir sobre o verdadeiro evangelho. O evangelho que Paulo pregava, que é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:18, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Que poder regenerador é este? Que poder é este de crucificar um pecador condenado no corpo de Cristo que nunca pecou, mas fazendo o pecador ser ressuscitado, ganhando uma vida nova. Uma vida caminhando para o céu e não mais para o inferno. Mas o inferno está com as portas escancaradas, só aguardando o momento de receber eternamente, onde haverá choro e ranger de dentes, aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, que não foram salvos pelo Salvador, por meio da cruz. E esta cruz para esse pecador. Essa ressurreição para com o pecador também. Aqui a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar algumas coisas. No livro de Mateus, lado negativo de condenação, Mateus capítulo 25, versículo 41. A palavra do Senhor diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, amaldiçoados, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos aqueles que não foram nascidos de novo, não experimentaram a sua morte, na morte de Cristo na cruz. Não experimentar a sua ressurreição juntamente com a ressurreição, juntamente com Cristo. Esses, assim que eles partirem deste mundo, porque já é uma realidade neles aqui, enquanto estão aqui, a realidade do inferno é para esses que estão aqui, que ainda não foram nascidos de novo. Mas também pode ser tornado uma realidade aqui e agora daqueles que já foram nascidos de novo, pela graça, mediante a fé. E esta fé não é nossa, é nos presenteada, nos dada gratuitamente, para nos dar a vida eterna. Dar graça, de graça. O preço foi alto. O gracioso, cheio de graça e de verdade, pagou um alto preço
para que eu e você pudéssemos receber totalmente de graça a justificação, o perdão, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Mas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É só uma questão de tempo. Efésios, ainda, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer para aqueles que ainda não foram nascidos do Espírito, nascidos de Deus, nascidos de novo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do inferno, filhos da ira, filhos do diabo, filhos do inferno, como também aos demais. Andamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isto prova que éramos filhos do inferno. E a morte, o inferno, está aguardando todos aqueles que não tiverem a experiência de ter sido nascido de novo. Nascido de Deus, nascido do Espírito Santo. Não nascido numa denominação A, B, C, D. E nem de uma água de batismo. Porque o batismo que salva de fato e de verdade é o nosso batismo em Cristo na cruz. Romanos 6,3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não é a água, em Cristo, fomos batizados na sua morte. É a morte da morte. Nós fomos batizados, nós estávamos mortos para Deus, mas fomos batizados na vida que estava sendo entregue para que nós pudéssemos ter esse caminho. Ele diz, eu sou o caminho, esse caminho da nossa morte para o pecado, portanto a morte para o inferno, e não a morte conduzindo ao inferno, mas a nossa morte na morte de Cristo muda o nosso destino eterno para a vida eterna. De graça. Aleluias, aleluias. Esse é o lado negativo. E enquanto estivermos aqui, se não tivermos a experiência do novo nascimento, em Romanos, vai só acumulando, em nossos pecados vão sendo acumulados em Romanos 2, 5 e 6, a palavra do Senhor diz, mas segundo a sua dureza de coração, que não tem arrependimento, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É só acumulando. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Imagine eu e você comparecermos lá, logo depois que partimos daqui. As portas do inferno estarão escancaradas e só aguardando eu e você para uma eternidade com ausência de Deus. Em um lugar onde há sofrimento, fogo eterno, sem nenhuma esperança mais. Mas enquanto nós estivermos aqui, ainda é o tempo da graça. Mas vamos ver o que Jesus Cristo fez ali na cruz, em nosso favor, em nosso benefício. O salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor diz, Romanos 6, 7, quem morreu justificado está do pecado. Em Romanos 6, versículo 11, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se eu estou morto para o pecado não tem mais como me condenar. Eu não estou mais debaixo do pecado, da morte, e sim da vida.
Você já creu na sua morte com Cristo na cruz e a sua ressurreição? Esta é a experiência gratuita da parte de Deus em Jesus Cristo na cruz. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Mas você ficou sabendo que ele te aceitou lá na cruz? E ele te aceitou na cruz para levá-lo a morrer. Porque quem morreu justificado está no pecado. Romanos 6,7. Você creu que você morreu para o pecado? Foi morto para o pecado no corpo de Cristo na cruz? Se você creu, então você está justificado. Você foi passado da morte para a vida. Aleluia. A morte e o inferno. Em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte para quem? Em favor de quem? De quem creu na sua morte juntamente com Cristo. Vou ler de novo. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Mediante o Evangelho. Em 1 Coríntios. É para quem nasceu de novo. Aquela pessoa que creu. Mas como vai crer se não houver alguém que pregue para ela? Por isso que nós estamos aqui pregando para você. Você vai ter todas as oportunidades para não ir mais para o inferno, mas ir para o céu. Por esta graça generosa, amorosa de um Deus misericordioso. Que conduz o pecador a morrer no corpo de Cristo na cruz. Para que ele possa ser ressuscitado, sendo nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17. Um novo homem criado segundo Deus, Efésios 4,24. Libertados do pecado, Romanos 6,22. Agora servos de Deus, aleluias. Não mais sobre o poder da morte, mas sim o poder da vida eterna. E ainda em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você é um vitorioso? Você já passou da morte para a vida? É só quem passa da morte para a vida. Existe no meio uma cruz. E você? João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e alcançará a pastagem. Você já entrou pela porta? Já foi conduzido à porta? E você saiu dessa porta pela ressurreição? Ou você apenas crê que Jesus morreu e ressuscitou? E você? Mas ele morreu e ressuscitou por mim. Para quê? Sim, foi por mim. Mas para acontecer o que comigo? Para que eu fosse morto e fosse ressuscitado juntamente com ele. A morte e o inferno estão sendo calados. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Versículo 14 e 15. Olha que maravilhosa a palavra do Senhor.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu e você não precisamos preocupar mais com isso se cremos na suficiência do Senhor Jesus Cristo. O lago de fogo, o inferno não existe mais para nós. Porque agora é apresentado o céu gratuitamente e graciosamente, porque o Salvador nos incluiu na sua morte e ressurreição. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo venceu e nos faz mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque ele já nos fez morrer. Como que a lei pode me levar à morte se eu já morri no corpo de Cristo na cruz? Que poder terá essa lei se ela já foi satisfeita? Já foi respondida a Deus. Jesus Cristo já nos levou à morte. Já somos mortos. E para o morto, a justiça não tem mais poder sobre uma pessoa morta. Como vai condenar uma pessoa que está morta? Morta juntamente com Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. E ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 18. 1, versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Jesus Cristo, Jesus Cristo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O Senhor já tem a chave do inferno e da morte. E ele se tornou o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso general, o nosso vencedor, para podermos viver uma vida de mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aleluias, aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, quais nos eram prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. Cadê a culpa? Já caiu sobre Jesus Cristo. Cadê o pecado? Caiu no corpo de Cristo na cruz. Cadê os pecados? Colocado no corpo de Cristo na cruz. O sangue de Jesus purificou de todos os pecados, e a morte de Jesus nos fez morrer para o pecado. O inferno calado, a morte calada. Nós somos passados da morte para a vida eterna. Você já nasceu de novo? Faça seu comentário.